Pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Dormiram bem? Hoje nós vamos ter duas aulinhas, né? Porque se estivéssemos presenciais lá na escola, eu teria duas. E uma delas, essa primeira aqui, que são os combustíveis fósseis, eu acho que ela vai ficar melhor aqui do que se tivesse em sala de aula. Porque aqui a gente vai conseguir mostrar algumas fotos, algumas figuras. Acho que vai ficar mais fácil para você entender. Legal? Ó, o número de participantes está aumentando bastante. A gente vai esperar mais um minutinho aí, 2 minutinhos no máximo para começar, tá? A galera está entrando aí. E até que essa galera entra, deixa eu te dar uma orientação que vai ficar legal. Quando eu acabar a minha apresentação aqui, essa aula aqui, eu vou gravar, vou pôr o vídeo lá no YouTube. Eu vou mandar para você, esses slides. Aí você pega esses slides, ok? Pega os slides e copia no caderno, tá certo? É química orgânica, tá? Química orgânica, é a frente 1. Frente 1 da apostila, se eu não me engano, acho que é isso mesmo. É isso mesmo, frente 1 da apostila. Então, quando acabar essa apresentação aqui, a ideia é que você pegue os slides que eu vou te enviar e passa para o caderno, entendeu? Porque se a gente fosse colocar na lousa, seria isso aqui que a gente colocaria na lousa e você ia copiar. Então, se você pegar esse material aqui, tá? Esses slides, e colocar no caderno, eu acho que fica legal, porque você é como se estivesse assistindo uma aula normal, tá bom? Repetindo essa aula aqui, recursos renováveis aqui, ó, desculpa, não renováveis, né? Os combustíveis fósseis, fica melhor aqui do que em sala de aula. Porque em sala de aula tem muita coisa aqui que eu não poderia mostrar para você. E aqui, com o recurso de fotografia, a gente vai mostrar para você. Tá legal? Então não esqueça, viu? Acabou a apresentação. Hoje é aquele dia que você teria para fazer o planejamento. Acabou a minha apresentação aqui, minha aula. Pega os slides que eu vou te enviar e passa no caderno. Porque faça um caderno, porque à medida que você está fazendo, né, colocando no caderno, é como se você estivesse estudando normal. Tá bom? Então, vamos fazer a coisa direitinho aí, que o impacto da crise vai ser muito minimizado. Tá legal? Gente, então eu vou começar, tá? A aula de hoje é sobre recursos energéticos não renováveis, ou seja, combustíveis fósseis, certo? Nós temos 3 tipos de combustíveis fósseis. O primeiro deles é o carvão mineral. Mineral. Nós temos o carbono mineral e o vegetal. O vegetal é renovável, vou te falar daqui a pouquinho. É o carvão mineral, que é um recurso não renovável, que é um combustível fóssil. Então, se você puder acrescentar aqui, onde está carvão aqui, você pode colocar carvão mineral. O petróleo e o gás natural. Gente, eu vou repetir durante a apresentação, mas eu vou te dar uma adiantadinha, tá? Ó, o carvão mineral é o mais poluente de todos, isso é legal para o Enem, certo? O petróleo é o mais utilizado hoje em dia e o gás natural é o menos poluente de todos. O Enem pode te perguntar isso. Dos 3 combustíveis fósseis, o menos poluente, o que causa menos impacto ambiental, é o gás natural. O mais agressivo, o mais poluente, carvão mineral, certo? E o mais usado hoje em dia, gasolina, óleo diesel, etc., né, é o petróleo. Legal? Eu coloquei aqui
uma foto para você já visualizar como é que seria isso, né? Como é que é isso. Aqui eu tenho ó, à esquerda o carvão, sobre esses pedaços aqui, ó. Aqui ele já está triturado. Aqui eu tenho uma usina que trabalha com gás natural e à direita eu tenho o petróleo. Lembrando que petróleo é uma mistura homogênea, né? Mistura homogênea. Tá certo? Então, ó, carvão, que é uma usina de gás, e aqui nós temos o petróleo. Nós vamos começar falando do carvão mineral, tá certo? Então, vamos lá. Como é que foi formado esse carvão mineral? Pela fossilização da madeira. Isso há milhares, milhões de anos. Por isso que é um combustível não renovável. Ele demora demais, né? Milhões de anos para ser formado. Ele tem um alto teor de carbono. Estou falando do carvão mineral, tá? E esse carvão mineral, ele tem uma classificação. Nós temos um tipo de carvão mineral chamado turfa, que tem mais ou menos 60% de carbono. Nós temos o lignito, 70% de carbono, a hulha, 80% de carbono, e o antracito, de 90% quase 100% de carbono. Okay? Quanto maior a concentração de carbono, melhor a qualidade. Então, o antracito é o melhor de todos, certo? Olha, em química orgânica, eu nunca vi cair questões envolvendo isso daqui, esses tipos de carvão. Talvez em geografia, em química orgânica não. Um detalhezinho, a hulha, aqui ó, hulha, ele é uma fonte de hidrocarbonetos aromáticos. Isso na química orgânica precisa saber. Você não precisa saber essa classificação aqui não na química orgânica, mas saber que a hulha é uma fonte de aromáticos é muito importante. Então eu coloquei para você aqui, e aí você também no seu caderno, quando você passar o slide para o caderno, você vai colocar esse dado aí, por favor. Tá legal? Pessoal, essa figura aqui, ela mostra para a gente. Ó, aqui nós temos a superfície do solo. Tá aqui, ó. A turfa, ela fica mais próxima da superfície. O lignito, um pouquinho mais para baixo, a hulha mais para baixo, e o antracito é o que fica a uma profundidade maior. Você lembra, né? A turfa tem 60% de carbono, lignito 70%, aqui 80%, aqui mais de 90%. Então, quanto mais próxima da superfície, menor o teor de carbono. Então, mais próxima da superfície, pior é o carvão mineral. Esse daqui é o que tem menos carbono, o melhor deles é o antracito, que está a uma profundidade maior. E aqui no Brasil, o nosso tipo de carvão mineral é esse aqui, ó, esse primeiro. Ele está muito próximo da superfície. Tem uma vantagem, né? Como ele está próximo da superfície, é mais fácil de você extrair. Mas como ele está próximo da superfície, ele vai ter uma porcentagem de carbono pequena. Então, o nosso carvão aqui no Brasil, ele não é de boa qualidade, não. Tá? Tanto é que nós não somos autossuficientes, nós importamos carvão dos Estados Unidos. Mas isso daí é um assunto lá para a geografia. Tá certo? Então, só para dar uma voltadinha aqui rapidão, ó, nós temos essa classificação, né? E o melhor de todos é o antracito. O nosso brasileiro, esse turfo aqui, que tem pouca porcentagem de carbono. E para mim aqui você tem que saber, a hulha, ela é uma fonte de compostos aromáticos. Isso é muito importante. Pessoal, eu coloquei aqui uma foto para você ter uma ideia. Essas minas de carvão, elas são gigantescas. A maior mina de carvão no Brasil é essa de Candiota, ela fica no Rio Grande do Sul, tá ok? Lembrando que o carvão aqui no Brasil, ele tem uma qualidade baixa, né? Ele tem uma porcentagem de carbono pequena, então ele não é um carvão de boa qualidade, não, certo? Aqui eu mostrei, né, uma foto, estou colocando uma foto, de outra mina de carvão, para você ter uma ideia de como isso é gigantesco. Ó, tá? Olha um caminhão aqui, aqui nós temos tudo carvão, beleza? Aqui eu estou colocando um bloco, né? Uma peça de carvão. Isso aqui é o carvão extraído de uma dessas minas aí. Legal? Pessoal, para que se usa carvão mineral? Bom, principalmente em usinas termoelétricas, ok? Daqui a pouquinho eu vou te mostrar como é que funciona isso. E na indústria de siderurgia, obtenção do ferro, obtenção do aço. Então, praticamente a gente usa o carvão mineral para essas duas utilidades aqui, ó. Usina termoelétricas, geração de energia elétrica, né, através de calor,
e na indústria siderúrgica para obtenção do aço, para obtenção de ferro e assim por diante. Eu vou mostrar aqui, é um grafiquinho rapidão, porque o Enem gosta disso, mas isso daqui, o Luciano lá na física vai trabalhar com vocês. Ó, eu tenho aqui o esqueminha de como funciona uma usina termoelétrica. Aqui ficou meio tampado, mas está escrito usina termoelétrica. Moçada, aqui embaixo, ó, nós fazemos a queima do carvão. Nós temos uma fornalha. A queima do carvão, ela gera energia e faz a água entrar em ebulição. Então, nós vamos formar vapor. Esse vapor, ele vai acionar uma turbina, tá? Que leva energia para o gerador, que transforma em energia elétrica que vai para a distribuição. Tá certo? Então, é assim que uma usina termoelétrica ela funciona, a grosso modo. Depois o Luciano vai trabalhar direitinho isso com vocês, lá na parte de conversão de energia. Tá certo? Lembrando que esses slides eu vou passar para você, aí depois você abre, né, no seu celular ou no seu computador e olha com bastante detalhe. Certo? O Enem gosta dessa parte da matéria. Bom, quais são as vantagens do carvão mineral? Tem algumas vantagens? Tem. Primeiro, dos combustíveis fósseis, o carvão mineral representa as maiores reservas mundiais. Então, entre o gás natural, o petróleo e o carvão mineral é o que tem mais abundante na natureza. Ele é relativamente fácil de extrair. Se você comparar com gás natural e com petróleo, ele é relativamente fácil, né, para você fazer a extração dele. Ele tem um alto teor de carbono, isso é uma vantagem, tá? E ele libera altas quantidades de energia. Então, são algumas vantagens que o carvão mineral possui. Reservas grandes, fácil de extrair, alto teor de carbono e, principalmente, libera altas quantidades de energia quando você faz a combustão dele. Ok? Agora, os problemas de carvão mineral. As desvantagens do carvão mineral. Primeiro, difícil de transportar. Lembra aquele bloco de carvão que eu mostrei aqui? Normalmente, quando o pessoal extrai, é daquele tamanho. E para você transportar isso daí, não é muito fácil. Você precisa fazer uma trituração em partes menores para fazer o transporte. Ok? Então, normalmente, as usinas termoelétricas, elas ficam próximas do local que vai ser extraído o carvão mineral. Porque para transportar não é muito fácil, não. Para levar para as usinas, né, onde vai fazer o aço, vai fazer o ferro, vai extrair o ferro, a gente tem que fazer o transporte. E aí não é muito legal porque ele é difícil de ser transformado. Esse daí até não é assim muito problemático, não. Ele é difícil de ser transportado, mas não é muito problemático, não. O problema é esse aqui, ó. Ele é altamente poluente. Tá? Então, carvão mineral, ele é altamente poluente. Então, dos combustíveis fósseis, gás natural, petróleo e carvão mineral, o Enem vai te perguntar, o carvão mineral é o mais poluente de todos. Tá certo? Pessoal, agora eu vou colocar uma observação aqui para você. Ó, carvão vegetal é renovável. Então, esse carvão que eu estou trabalhando com você aqui, ele é o carvão mineral, né? Extraído lá de combustíveis fósseis. Só que tem um carvão que ele é feito a partir da fossilização da madeira. Desculpa, da combustão parcial da madeira. Esse carvão vegetal, ele é renovável. Então, você planta a árvore, colhe, faz o carvão vegetal, depois você planta de novo e assim vai. Então, o vegetal, ele é renovável, ele não é fóssil. Como é que você obtém? Através da carbonização da madeira. Tudo bem? Esse carvão renovável aqui, o carvão vegetal, o carvão da madeira, ele é usado, por exemplo, em aquecedores, em lareiras, churrasqueiras, por exemplo, né? Esse churrasco que você faz aí é tudo carvão vegetal, que é renovável. Fogões a lenha também. O carvão mineral, que eu acabei de falar, que é o carvão fóssil. Esse daqui não. Esse da madeira aqui ele é renovável. Tá joia? Agora eu vou falar um pouquinho do gás natural. Gente, o gás natural, enfatizando, porque o Enem gosta, ele é o menos poluente de todos. Ele é uma mistura de hidrocarbonetos leves. Mais ou menos 70% do gás natural é metano. Por isso que, às vezes, a gente chama o metano de gás natural. Na verdade, ele está presente no gás natural.
mas como ele prepondera, né, tem uma porcentagem maior, a gente diz que ele é o gás natural. Ele é encontrado em formação rochosas, subterrâneas ou em reservatórios de hidrocarbonetos. Então, normalmente, em reservatórios que tem petróleo, também vai ter o gás natural. Normalmente, pode ser que não, mas normalmente sim. Certo? Então, ó, para dar uma lembradinha, falou gás natural, você tem que lembrar do metano, do CH4. Legal? Pessoal, usos do gás natural: aquecedores, usinas termoelétricas, geração de eletricidade. A gente pode usar o carvão mineral, que eu te mostrei na aula passada, na tela passada, né? E a gente pode usar o gás natural. E pode ser também como combustíveis para veículos. A frota de ônibus de São Paulo, uma grande parte é movida a GNV. Lá em São Paulo, inclusive, quem trabalha com Uber, os táxis, normalmente eles têm o carro movido a GNV. Então, esse gás natural, ele é muito usado também como combustível de veículos. Ok? Aqui eu estou mostrando um desenho, ó, aquecedores, né, você pode usar para aquecer. Aqui no Brasil a gente usa mais o gás de cozinha, o GLP, mas você pode usar o gás natural. O gás natural é mais usado na indústria, para aquecimento na indústria, mas você pode também usar como aquecedores em domicílios, não tem problema não. E aqui embaixo é um automóvel onde você coloca os tanques adaptados para usar carvão, para usar gás natural, ok? Pessoal, aqui eu estou mostrando uma usina que usa gás natural. Você pode dar uma notada aqui, ó, que você não tem a poluição que tinha aquela usada, que usava carvão mineral. Então, o carvão mineral é muito poluente. O gás natural, ele é muito mais limpo, ok? Importante, eu estou falando de novo, porque o Enem ama isso daqui. O gás natural é o combustível fóssil mais limpo que existe. Carvão mineral é o pior, o mais poluente, e o gás natural é o mais limpo que existe. Ok? Gente, ó, você sabe que esse programa aqui ele tem uma limitação de tempo e ele, a hora que acaba, ele encerra e não tem conversa, né? Então, eu não vou correr, não, eu vou de normal, e se acaso a gente terminar, eu continuo na próxima aula, viu? Senão a gente fica correndo muito aqui e acaba dando uma atropelada, certo? Agora, pessoal, eu vou falar do petróleo. O petróleo é o mais usado, é o combustível fóssil mais usado. Surgimento: restos orgânicos de animais e plantas depositados no fundo de lagos e mares há milhares de anos, há milhões de anos. Aqui eu estou mostrando como é que você extrai o petróleo. E eu peguei aqui, ó, uma plataforma do pré-sal, para você ter noção da dificuldade que é você extrair petróleo. Aqui em cima, nós temos o oceano, ó, a plataforma está no oceano. Aí nós temos o pós-sal, a camada de sal, e o pré-sal, ele fica a uma profundidade enorme. Então, a tecnologia para você extrair petróleo de pré-sal é muito difícil, e o Brasil detém essa tecnologia. Então, veja que dos combustíveis fósseis, o petróleo, ao lado do gás natural, mais o petróleo, é o mais difícil de se extrair, certo? Como é que você faz para prospectar? Como é que você faz para saber se uma certa região tem petróleo? Eles detonam algumas cargas explosivas e tem aparelhos sismógrafo, né? Através desses aparelhos, ele consegue medir as ondas e saber se naquela região tem petróleo ou não. Inclusive, com essas máquinas aí, né, medindo as ondas de choque, eles conseguem saber se a quantidade de petróleo tem é suficiente para ser explorada economicamente, para saber se é economicamente viável você extrair aquele petróleo ou não. Então, isso aqui você faz a prospecção. E quem faz esse trabalho são os geólogos. Não sei se alguém aí da turma vai querer ser geólogo, mas uma das funções do geólogo é prospectar petróleo. Depois que ele viu que naquela região tem petróleo suficiente para ser extraído economicamente viável, ele tem que fazer a extração desse petróleo. Ele fez a prospecção, viu que tinha, agora vai ter que extrair. Quando ele extrai, esse petróleo vem tudo sujo. Então ele precisa fazer uma separação. Ele faz duas separações físicas. Uma delas é a decantação, onde ele separa o petróleo da água salgada. O
petróleo é menos denso que a água salgada. Então, ele faz uma decantação, o petróleo está em cima, a água salgada está embaixo, eles tiram o petróleo através da decantação. Só que esse petróleo que chegou lá do poço, ele tem muitas impurezas. Então, depois de uma decantação, eles costumam fazer uma filtração. Essa filtração remove impurezas maiores, areia, argila, pedaços de rocha. Ok? Então, ó, prospecção é para saber se a região tem petróleo ou não, se é economicamente viável. Aí ele faz a extração do petróleo. Legal? Quando ele faz a extração desse petróleo, tem que fazer uma limpeza nele. Então ele faz uma decantação para tirar a água salgada. Depois ele faz uma filtração para tirar as partículas sólidas maiores. Ok? A separação das frações do petróleo, você separou o petróleo das impurezas. Agora você tem que separar as frações do petróleo. Isso chama-se refino do petróleo. Nós vamos fazer a refinação do petróleo. Pessoal, a separação das frações do petróleo, ela é feita através de uma destilação fracionada. Por quê? Porque o petróleo é uma mistura homogênea líquida. Tá? Quando você tem uma mistura homogênea líquida, você separa os componentes dessa mistura através da destilação fracionada. Todo mundo sabe, mas é legal enfatizar. Como é que a gente faz a separação dos componentes do petróleo? Destilação fracionada, tá certo? E aqui nós temos uma destilaria, uma refinaria de petróleo, uma parte dela, porque são plantas enormes, né? Aqui nós temos a refinaria de petróleo. Veja aqui, ó, as colunas de fracionamento. É aqui que as frações do petróleo serão separadas. Gente, o vestibular pede. Como é que funciona mais ou menos uma coluna de fracionamento de petróleo? Está aqui, ó, a coluna de fracionamento. Você coloca o petróleo na parte de baixo. E essa coluna aqui, ela tem uma temperatura muito grande embaixo, porque está próxima da fornalha aqui, ó, ok? Aqui chega de 400 a 600 graus Celsius. E à medida que a gente sobe na coluna, a gente vai tendo a temperatura diminuída. Então, aqui em cima, a temperatura é 20 graus Celsius. Aí vai aumentando 70 graus Celsius, depois 120. Aí depois, você tem 170, 270, até chegar em 400 a 600 graus Celsius. Ok? Isso daqui é muito importante. Isso aqui é o que costuma cair em vestibulares. E eu estou sendo avisado aqui que o nosso tempo ele está se esgotando. Eu tenho menos de 1 minuto para terminar. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Na próxima aula, às 10 horas, tem uma outra aula, né? Que a gente marcou com você. E o que eu tenho para falar é um assunto menor. Então, o que eu vou fazer? A hora que eu voltar na outra aula, eu sigo a partir daqui. Porque essa coluna de fracionamento do petróleo aqui é o que eles vão pedir na prova. Ok? Então, daqui a um pouquinho a gente vai interromper, eles vão interromper a nossa aula, e na outra que eu voltar, eu parto dessa tela aqui. Ok? Só lembrando, até eles cortarem aí, que aqui em cima, como a temperatura é menor, a gente vai